Salve, torcedor rubro-negro! A nação já chega para acompanhar o clima que tomou conta do Clube de Regatas do Flamengo. A semana começou quente nos bastidores e tem muita coisa para repercutir. Desde a consagração de Jorgian de Arrascaeta como o grande nome do continente, até os primeiros passos de Felipe Luís como treinador no planejamento para o ano de 2026. E tudo isso mexe diretamente com o elenco, com decisões importantes, expectativas altas e um ambiente de atenção máxima para o que vem pela frente. O momento é de olhar para o presente, mas também para o futuro, porque a preparação não espera e a construção da próxima temporada já está acontecendo. Logo cedo, a notícia que dominou as conversas foi a premiação envolvendo Arrascaeta. Em votação continental, ele superou concorrentes de peso e conquistou o posto de Rei da América. Um reconhecimento que valoriza a entrega em campo, o protagonismo decisivo e a regularidade que fez dele mais do que um jogador técnico. Fez dele um símbolo. Não é apenas sobre brilhar em uma partida isolada, é sobre representar uma era, carregar responsabilidade e ainda assim entregar desempenho. A conquista chega como reflexo de tudo que ele fez, com a camisa rubro-negra, deixando para trás nomes históricos e provando que seu momento é especial. No mesmo evento, outra confirmação importante reforça a relevância do Flamengo. Felipe Luís foi eleito o melhor treinador da América do Sul. Em um curto período no comando, ele se mostrou convicto das suas ideias, disciplinado na maneira de montar o time e firme nas decisões que exigem coragem. Superou concorrentes de expressão, treinadores experientes e terminou no topo. É um feito que aumenta ainda mais a cobrança, mas também mostra que o clube não está apenas competindo. Está tentando se manter como referência. O Flamengo não é só protagonista dentro de campo, mas também na estrutura, no comando técnico e no planejamento. E é justamente nesse planejamento que começa a movimentação que está chamando atenção nos bastidores. Após a renovação, Felipe Luís começou a preparar o elenco para o próximo ciclo e já entregou à diretoria uma lista de jogadores que podem ser negociados nesta janela de transferências. A intenção é reduzir o número de peças para manter o grupo mais equilibrado, mais funcional e com espaço para quem realmente está dentro das ideias do treinador. Há atletas que receberam poucas oportunidades, outros que não conseguiram corresponder e alguns que podem servir como moeda para negociações. É um momento delicado, pois envolve relação com o vestiário, mas necessário para quem busca competitividade. Essa movimentação faz lembrar das entrevistas ao longo da temporada, quando Felipe Luís comentava sobre o excesso de jogadores disponíveis e a dificuldade de levar todos para uma partida. A partir dali, já se percebia que o elenco estava inflado, e agora o ajuste começa a tomar forma. A diretoria deve avaliar possíveis propostas e negociar os nomes indicados. O torcedor pode concordar ou discordar, mas o importante é entender que o Flamengo está tentando montar um elenco funcional e competitivo para disputar múltiplos campeonatos sem perder identidade. Entre os casos que geraram debate está o do jovem João Vitor. O staff do jogador teria demonstrado interesse em analisar possibilidades fora do Flamengo, especialmente após reações negativas a uma entrevista recente. Mesmo com a oscilação do atleta, há quem veja potencial para futuro crescimento. Estamos falando de um garoto de 18 anos, com físico forte, saída de bola qualificada e personalidade em formação. As falhas que teve no profissional não apagam o que pode vir a ser se for lapidado com calma e paciência.
Um retorno ao sub-20 poderia servir como etapa de amadurecimento antes de uma nova subida. É uma decisão que divide opiniões porque envolve imediatismo contra a formação. O torcedor sabe que nem todo talento explode de primeira. Enquanto tudo isso acontece, outro assunto acabou voltando ao centro das conversas: o nome de Gerson. Depois de um período fora e de um momento de pausa na temporada do país onde está atuando, o pai do jogador teria feito contato tentando recolocar o meio-campista no Flamengo. A intenção seria iniciar uma conversa para avaliar um possível retorno, mas a resposta não veio. A mensagem teria sido encaminhada e ficou sem retorno, sinalizando que o clube não demonstrou interesse em avançar. A partir disso, ficou claro que o Flamengo não vê no momento condições ideais para uma negociação envolvendo o jogador, e essa porta parece estar fechada por enquanto. O motivo é simples. A direção entende que foi feita uma venda muito alta na época da saída, e uma recompra agora exigiria um investimento pesado, além de lidar com uma negociação considerada complicada. A experiência passada mostrou que não é fácil tratar valores com quem detém os direitos, e isso esfria qualquer ideia de tentativa. O clube prefere priorizar o planejamento atual do elenco, evitando movimentos que fujam da estratégia traçada. O contato não retornado acaba simbolizando a posição atual. Não é prioridade e não será pauta para agora. Em meio a tudo isso, o torcedor observa, reage e cria suas próprias projeções sobre o que pode acontecer. A sensação é de que o Flamengo está em um ponto de transição importante, com decisões que mexem com estrutura, peças-chave, renovação do elenco e a manutenção de um protagonismo que exige muito mais do que talento. Exige gestão, estratégia e convicção. O reconhecimento individual de Arrascaeta e Felipe Luiz reforça que existe qualidade, mas a montagem do elenco precisa acompanhar se o objetivo é continuar brigando no mais alto nível. A partir desse cenário, a movimentação interna no Flamengo começa a ganhar um ritmo diferente, quase como se cada decisão estivesse conectada com a próxima peça que será movida. A diretoria, ao lado da comissão técnica, observa o elenco e analisa os pontos em que será preciso intervir. Não basta apenas contratar nomes de peso, é necessário contratar com lógica, encaixe e objetivo. Felipe Luiz parece ter essa visão muito clara, porque desde que assumiu a função como treinador, deixou evidente que prefere trabalhar com um grupo mais enxuto, com jogadores realmente comprometidos com a ideia de jogo e com disposição para disputar posição de forma saudável. Isso tem impacto direto nas negociações que podem acontecer nas próximas semanas, abrindo portas para chegadas e saídas que podem mudar a configuração do elenco. O torcedor já começa a especular setores que podem receber reforços, porque algumas posições ainda precisam de equilíbrio. Para permanecer competitivo ao longo de uma temporada inteira e disputar mais de uma competição, o Flamengo precisa de um time titular sólido e um grupo de suporte confiável. O grande desafio é encontrar esse equilíbrio sem inchar o elenco novamente, evitando o mesmo problema que gerou insatisfação nos bastidores. Com menos jogadores, a margem de erro diminui, as escolhas ficam mais expostas e o planejamento precisa ser certeiro. Por isso, cada nome avaliado passa por um processo mais rigoroso, tanto técnica quanto financeiramente. Ao mesmo tempo, existe uma pressão natural que recai sobre quem chegou ao topo. Ter o melhor jogador do continente e o melhor treinador da América do Sul não significa automaticamente que tudo está resolvido. Na verdade, significa mais responsabilidade.
Ser referência atrai olhares, cobrança e expectativa. O Flamengo entra na próxima temporada carregando algo maior do que títulos recentes. Carrega a sensação de que está construindo uma identidade nova, liderada por alguém que conhece o clube por dentro e por um camisa 10 que se consolidou como símbolo. Essa união entre quem pensa o jogo e quem executa pode ser o segredo para manter o protagonismo. Dentro dessa construção, o caso de João Vitor também se torna um reflexo do processo. O desenvolvimento de talentos internos não pode ser atropelado pela pressa. Alguns jogadores precisam de tempo, de maturação, de minutos onde o erro não é o fim, mas parte do percurso. A gestão desse tipo de atleta diz muito sobre o projeto. Se o clube quer formar peças para o futuro, precisa resistir à vontade imediata de negociar apenas para aliviar pressão. O jovem não é só um nome em uma lista, é uma aposta que precisa ser cuidada. Se permanecer, terá que mostrar evolução. Se sair, deixa a sensação de um potencial perdido cedo demais. Essa dualidade forma um debate que sempre existe quando um clube grande lida com base e profissional. Enquanto isso, o assunto Gerson vai ficando para trás. Ainda que tenha movimentado conversas, parece claro que não existe projeto atual que envolva o seu retorno. A tentativa do pai do jogador mostra que o interesse partiu do lado pessoal e não do clube. E a falta de resposta mostra que a prioridade do Flamengo está em outros caminhos. Não se trata de rejeição ao passado, mas de escolha pelo presente. O clube quer preservar sua estratégia e não abrir negociações que complicariam o planejamento financeiro. Em um contexto de construção, cada passo precisa ser dado com cuidado. Forçar uma movimentação apenas pelo peso do nome seria desviar do caminho traçado. Com isso, as atenções se voltam totalmente para 2026. O que se espera agora é que o Flamengo faça ajustes pontuais, deixando a base do time principal forte e organizada. O meio-campo continua sendo o setor mais discutido, porque é dali que o jogo nasce. Com Arrascaeta como referência técnica, o desafio é criar ao redor dele uma estrutura que permita que seu talento apareça sem sobrecarga. E isso implica escolher bem quem contribui com intensidade, marcação, criatividade e ritmo. O Flamengo não pode se acomodar. Se quiser aproveitar o melhor momento da sua principal peça, precisa construir um elenco que funcione como mecanismo e não como um conjunto solto de individualidades. Outro ponto importante dessa fase é observar o comportamento da própria torcida. O torcedor rubro-negro é exigente, acostumado a ver o time protagonista, e essa exigência molda o ambiente. A relação entre arquibancada e elenco não é só emocional, é também reflexo de identidade. Quando existe confiança, cada decisão tem respaldo. Quando existe dúvida, cada passo vira questionamento. Por isso, a condução desse início de planejamento precisa ser firme, transparente e coerente para evitar ruídos desnecessários. O Flamengo já viveu momentos em que um movimento mal explicado criou instabilidade. E agora a meta é fazer o oposto. Dentro do vestiário, é natural que parte do grupo observe essas mudanças com apreensão. Quem está garantido respira mais aliviado. Quem não está, precisa provar que pode ser útil. A luta por espaço começa já na pré-temporada, porque será nesse período que Felipe Luiz vai consolidar sua base. Testar dinâmicas e observar quem se adapta ao que ele quer. E isso não está relacionado apenas ao talento. Está ligado à intensidade, disciplina, leitura tática e capacidade de entender funções diferentes sem perder qualidade.
Hoje, o futebol de alto nível exige que o jogador pense junto com o treinador, e o Flamengo parece caminhar para esse tipo de construção. A verdade é que o clube está diante de uma fase que exige paciência e firmeza. Não é momento de decisões impulsivas, mas sim de escolhas que fortaleçam a espinha dorsal da equipe. A temporada passada deixou lições importantes, e a soma delas indica que o Flamengo não pode mais abrir margem para improvisações. A regularidade faz diferença, e é ela que separa um time competitivo de um time apenas talentoso. Com o suor de quem trabalha e a genialidade de quem decide, o projeto parece se aproximar daquilo que um clube desse tamanho precisa. Identidade clara, elenco funcional e um norte definido. Assim, o ambiente vai se ajustando. O torcedor observa, analisa e se prepara para acompanhar o que vem pela frente, porque a promessa é de um ano intenso. O Flamengo não entra em competição para ser coadjuvante, e cada passo que está sendo dado agora é parte do caminho que vai determinar o que o time será quando a bola rolar de verdade. Se as decisões seguirem uma lógica firme, a próxima fase pode ser especial, e tudo aquilo que começou com prêmios individuais e discussões internas pode virar combustível para a construção de algo maior dentro de campo. O Flamengo está vivendo esse processo e ele ainda está longe de acabar. O que acontece agora é apenas o início de uma caminhada que pode mudar muita coisa dentro do clube. Decisões fortes estão sendo tomadas, movimentos significativos estão se desenhando, e cada passo indica que a próxima temporada será pautada por escolhas conscientes. A partir daqui, tudo pode ganhar velocidade. Novos capítulos podem surgir, e nomes que hoje estão no noticiário podem deixar de estar amanhã. O que importa é que o Flamengo definiu um rumo. E quem estiver alinhado com esse rumo seguirá junto. Quem não estiver, naturalmente ficará pelo caminho. Porque o clube não parece disposto a abrir espaço para dúvidas ou para peças que não contribuam com o projeto. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O Flamengo parece estar preparando uma das movimentações mais comentadas do mercado nos últimos tempos. Fontes próximas ao clube afirmam que a diretoria rubro-negra fechou um acordo para contratar ninguém menos que Rafael Veiga, a joia do Palmeiras, despertando uma verdadeira comoção entre os torcedores e deixando os bastidores do futebol brasileiro em polvorosa. A transferência ainda não foi oficialmente confirmada, mas circula entre jornalistas e insiders do mercado como um dos rumores mais quentes da temporada. Veiga, que vinha sendo destaque absoluto no Palmeiras, é conhecido por sua capacidade de criação, passes precisos e finalizações de fora da área. Seu estilo de jogo combina visão de jogo com habilidade técnica. Características que se encaixariam perfeitamente no esquema do Flamengo, que busca constantemente reforçar seu meio-campo criativo. O interesse do clube carioca não é recente, mas agora, segundo informações internas, o negócio estaria praticamente selado, o que poderia representar uma das contratações mais sonhadas pelos torcedores rubro-negros. O rumor ganhou ainda mais intensidade depois de uma reação inesperada de Leila, dirigente influente e polêmica, que teria surtado ao vivo durante uma transmissão, levantando ainda mais especulações sobre os bastidores do negócio. Sua reação gerou teorias e debates acalorados nas redes sociais, com torcedores e comentaristas tentando decifrar se tratava de frustração, surpresa ou até estratégia de pressão para agilizar a negociação. Nos bastidores,
A expectativa é de que a chegada de Veiga possa alterar significativamente a dinâmica do Flamengo, trazendo ainda mais criatividade e intensidade para o setor ofensivo. O clube, que já vinha se movimentando discretamente para reforçar seu elenco, vê no meio-campista palmeirense um talento capaz de desequilibrar partidas importantes e agregar experiência em momentos decisivos. Entre os torcedores, o rumor divide opiniões. Há quem celebre a possível contratação como um acerto de mestre, enquanto outros questionam se Veiga conseguirá se adaptar à pressão e à visibilidade intensa que acompanha o Flamengo. Mesmo sem confirmação oficial, a movimentação coloca o Flamengo novamente no centro das atenções do futebol brasileiro. Enquanto a especulação sobre Rafael Veiga promete dominar rodas de conversa, programas esportivos e redes sociais nas próximas semanas. Se a transferência se concretizar, será sem dúvida um dos capítulos mais comentados da temporada, com impactos diretos no mercado e nas estratégias de ambos os clubes. Até lá, resta aos torcedores, jornalistas e analistas apenas observar atentamente cada sinal, gesto e declaração que possa indicar o desfecho dessa história que já promete entrar para a memória esportiva. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.